Você já percebeu que tem pessoas que chegam destruídas na segunda-feira, mesmo depois de um final de semana inteiro descansando? E não é pelo cansaço do corpo, não, é cansaço da cabeça. É aquele cansaço que não some com sono. Você sabe qual é? A maioria das pessoas não está cansada da vida. Elas estão cansadas por causa da pressão financeira. E hoje eu quero te fazer uma pergunta que ninguém faz. Você é feliz financeiramente? Deixa eu te mostrar como é o domingo de muita gente. Não o domingo que aparece nas redes sociais. O domingo de verdade, aquele que quase ninguém posta. Às 10 horas da manhã, a casa ainda está em silêncio, tem gente dormindo, as crianças brincam, a televisão está ligada, mas ela já acordou faz tempo. Está sentada no sofá com o Mãe, olha o que celular a na gente mão. Abre fez. o aplicativo do banco, olha o saldo, fecha, abre de novo. Como Mãe, olha o se que a em gente poucos fez. segundos algum milagre tivesse acontecido e aquele número fosse mudar. Não mudou. Então, ela vai para o aplicativo do cartão, depois para o WhatsApp. Procura uma mensagem que talvez resolva o problema. Também não veio. Às 2 da tarde. Enquanto muita gente está almoçando em família, passeando ou descansando, ela está sentada à mesa com boletos espalhados. Não está fazendo um planejamento, está tentando sobreviver. Olha uma conta, depois outra, faz contas de cabeça. Pega a calculadora, risca um papel. Se eu pagar essa, falta para aquela. Se eu atrasar essa, consigo comprar comida. Será que dá para empurrar mais um mês? Ela não está escolhendo o que quer pagar, está escolhendo qual problema enfrentar primeiro. Às 10 horas da noite, a luz está apagada, o corpo está deitado, mas a mente continua em pé. Ela fecha os olhos e a cabeça faz uma lista infinita. O aluguel, o cartão, o empréstimo, a escola, as prestações, o cheque especial. O dinheiro que ainda nem entrou, mas já tem todos esses destinos, né? O sono até chega, mas vai embora na mesma velocidade, porque a preocupação não desliga quando a luz do quarto apaga. E aí chega a segunda-feira, o despertador toca, ela levanta, mas não levanta renovada, levanta esgotada, exausta. Não porque trabalhou no fim de semana, mas porque passou 2 dias inteiros carregando um peso que ninguém viu. E talvez essa seja a parte mais cruel da pressão financeira. Ela não tira apenas o seu dinheiro, ela rouba o seu descanso, rouba a sua energia, rouba a sua esperança. E aos poucos, rouba até a sua alegria de viver. Agora deixa eu te mostrar outro domingo, a mesma cidade, mesma classe social, talvez até o mesmo salário. Mas uma diferença muda completamente esse dia. Essa pessoa decidiu organizar a vida financeira. Não ficou rica da noite para o dia, ela apenas assumiu o controle lá atrás. E isso muda tudo. Às 10 horas da manhã, ela acorda naturalmente. Não é o barulho do celular que a desperta, muito menos a ansiedade. Prepara um café, senta à mesa, conversa com a família. O aplicativo do banco continua no celular, mas ele não controla o humor dela. Ela nem sente necessidade de abrir. Não porque tenha dinheiro sobrando, mas porque ela já sabe exatamente onde está. Fez seu planejamento durante a semana e não precisa passar o domingo conferindo o que já conhece. Às 2 da tarde, ela sai para caminhar, leva os filhos ao parque, encontra amigos, vai ao cinema, faz um piquenique. Ou simplesmente passa a tarde em casa, jogando conversa fora com quem ama. Não é sobre gastar muito, é sobre estar presente. O corpo está ali, e a mente também. Ela não está sorrindo enquanto por dentro faz contas. Ela consegue viver o momento porque não está sendo perseguida pelas contas. Às 10 horas da noite. A casa silencia, ela deita, fecha os olhos e dorme, de verdade. Não porque a vida seja perfeita, mas porque as contas deixaram de ser um mistério. Ela sabe o que entra, sabe o que sai, sabe quais são os próximos passos. E quando existe clareza, a ansiedade perde força, porque clareza gera controle e o controle gera paz. Na segunda-feira, o despertador toca. Ela levanta diferente, chega ao trabalho mais leve, mais concentrada, mais criativa, paciente, bem mais disposta. Não porque ganhou mais dinheiro, mas porque deixou de desperdiçar a própria energia lutando contra um caos que poderia ser evitado. E é aí que muita gente se engana. A maior riqueza que uma boa organização financeira oferece não é o dinheiro, é devolver para você aquilo que nenhuma conta deveria tirar, a sua paz. Antes da gente continuar, eu quero te fazer um pedido.
Se você acredita que dinheiro é muito mais do que números, que ele influencia a nossa paz, os nossos relacionamentos e até a forma como enxergamos a vida, já se inscreve no canal. Aqui a gente não fala só de finanças, a gente fala sobre comportamento, escolhas e liberdade financeira. E eu quero te fazer um convite. Assista este vídeo até o final. Porque talvez você descubra que o maior problema da sua vida financeira não está no quanto você ganha, mas no peso invisível que o dinheiro vem colocando sobre a sua vida. E tem uma coisa que ninguém fala sobre dívida. Não é só o dinheiro que vai embora, a sua mente também vai. Sabe aquela sensação de estar no trabalho, mas não estar? O corpo está lá, está sentado, está presente. Mas e a cabeça? A cabeça está no banco, está no boleto, está na conta que vai vencer. Na verdade, está só o corpo presente. Né? Você pode estar trabalhando o dia inteiro e não produzindo nada, porque a mente ocupada com a sobrevivência não tem espaço para crescer. Existe uma coisa linda e assustadora ao mesmo tempo sobre o caos financeiro. Ele não fica só nas finanças. Como um rio, ele corre para todos os lados. O rio corre para o mar. O caos financeiro corre para a sua vida inteira. O rio do caos. Você vai para o trabalho, mas leva o peso das dívidas. Você abraça seu filho, mas sua cabeça está no boleto. Como eu vou pagar você tudo tenta isso? dormir, mas o banco não sai da mente. Você tenta tomar decisões, mas o medo domina. A preocupação vira comportamento. Você vai para o trabalho focado, inteiro. Você abraça seu filho e realmente está lá. Você dorme porque não tem tempestade na cabeça. Você decide com clareza, não com desespero. A organização vira comportamento. O comportamento vira liberdade. Quem organiza a vida financeira não só melhora o dinheiro, ganha de volta a mente, ganha de volta o tempo, ganha de volta a presença, ganha espaço para crescer. E talvez seja por isso que tanta gente acredita que o problema está em outro lugar. Acha que odeia o trabalho, que perdeu a paciência, que o casamento esfriou, que vive cansada. Mas muitas vezes o que está por trás de tudo isso é um peso silencioso que vai se espalhando pela vida. E sabe o mais curioso? Você só consegue enxergar esse peso quando compara as duas histórias. Duas pessoas, mesma cidade, às vezes até a mesma profissão e renda parecida. Mas uma vive refém do caos financeiro e a outra vive com tranquilidade. O que muda não é apenas o saldo da conta, muda a forma de dormir, de trabalhar, amar, criar os filhos e viver. As escolhas libertam. Veja por essas diferenças citadas aqui. Agora vamos aprofundar na sua realidade. Olhe para frente por um segundo e olha para dentro. Quantas vezes na última semana você pensou em dinheiro? Quantas vezes o dinheiro atravessou uma conversa boa? Quantas vezes você deixou de fazer algo, não por falta de vontade, mas por falta de grana? Quantas noites você foi dormir com o banco na cabeça? Isso tem um nome e não é fraqueza, não é falta de esforço, é pressão financeira real. E ela cobra um preço que não aparece em nenhum extrato bancário. Talvez a pergunta não seja quanto você ganha, mas quanto da sua paz. O dinheiro está roubando. Agora quero te falar uma coisa de coração. Organizar a vida financeira não é sofrimento, não é sair cortando tudo, nem abrir mão de tudo. É fazer escolhas que te levarão para a vida que você merece. E essa clareza traz de volta o espaço mental. Quando as finanças têm ordem, a mente respira. Você para de usar energia mental para calcular na cabeça o tempo todo. E essa energia vai para onde importa: criatividade, presença, decisões melhores. Os relacionamentos se tornam mais leves, sem o fantasma do dinheiro no meio. Menos briga, mais diálogo, construção de planos, mais cumplicidade e união. O casal passa a planejar junto e cresce junto. Fortalece o trabalho. Com mais propósito, você para de trabalhar só para pagar conta. Começa a trabalhar para construir algo. Isso muda a motivação, a criatividade e, consequentemente, o resultado. E acredite, muda a sua saúde e sua energia. Porque quem dorme bem, acorda melhor. Se movimenta mais e gera energia para a sua vida. O ciclo começa quando a pressão financeira para. E isso não é sobre ter mais, é sobre viver melhor com o que você tem, com mais clareza e principalmente paz. E existe uma diferença enorme entre duas formas de viver o dinheiro, e quase ninguém para perceber em qual delas está.
O modo sobrevivência. Trabalha para pagar o que já passou, recebe o salário e já está comprometido. Cada mês começa igual, apagando fogo. Não tem margem para erro nem para sonhos. A vida financeira é reativa, sempre correndo atrás e com a sensação constante de que não está dando. Modo construção. Trabalha para construir o que vem pela frente, recebe o salário e tem um destino para ele. Cada mês começa com clareza e direção. Tem margem, mesmo que pequena, para crescer. A vida financeira é proativa, sempre vai na frente. A sensação de que estou construindo algo, a diferença entre os dois não é o salário, é o comportamento. É a escolha de sair do automático e criar consciência sobre o dinheiro. Não precisa ser perfeito, precisa ser intencional. Antes de eu terminar, quero que você pense em alguém, qualquer pessoa que você conheça e que vive nessa pressão. Talvez seja um amigo, um familiar, talvez seja você mesmo. Essa pessoa não é fraca, não é irresponsável e muitas vezes ela simplesmente nunca aprendeu. Nunca teve quem sentasse do lado e mostrasse que existe outro jeito, que dá para sair do caos e que dê para respirar de novo. E saiba que felicidade financeira não é ostentar, não é o carro novo, não é a viagem cara, não é a foto bonita no Instagram, é dormir em paz, é acordar sem aquele peso no peito, é viver e não somente sobreviver. O primeiro passo não é grande, não precisa mudar tudo de uma vez, não precisa ser perfeito, precisa ser honesto com você mesmo, sobre onde está, o que quer e, principalmente, sobre o que precisa mudar. Você merece paz financeira, não como recompensa, como prêmio, como seu direito, como condição mínima para viver com qualidade. E isso não é luxo e nunca foi. Porque no fim, felicidade financeira não é sobre ostentar, é sobre não viver preso. Antes de ir embora, eu quero deixar uma última pergunta para você. Quando foi a última vez que o dinheiro trouxe paz para a sua vida, em vez de preocupação? Porque, no fim das contas, felicidade financeira não é sobre ter tudo. É sobre não deixar que as contas roubem o seu sono, a sua presença e os momentos mais importantes ao lado de quem você ama. Se este vídeo fez você refletir, escreve aqui nos comentários. Hoje, o dinheiro traz mais paz ou mais ansiedade para a sua vida? Eu faço questão de ler os comentários porque essa conversa continua por lá. E se você conhece alguém que vive carregando esse peso em silêncio, compartilhe este vídeo. Às vezes, uma mudança de perspectiva é o primeiro passo para uma mudança de vida. Se inscreva no canal para continuar essa jornada comigo. Porque educação financeira não é só sobre enriquecer, é sobre viver melhor. E lembre-se sempre, isso é da minha conta, é da sua conta e é da nossa conta.